Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje, vamos falar sobre geopolítica mundial, o território enquanto um espaço de soberania. Sejam bem-vindos ao Falando de Geografia. Eu me chamo Joanilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para o vídeo. Vamos começar falando sobre o conceito de geopolítica. O que é geopolítica, gente? É uma área de estudo que analisa as relações entre os países e territórios do mundo. Mas não é só países e território, a gente tem também os estados. O que que ele vai analisar aí? A conexão do estado com seu território, com seus recursos e suas necessidades. E a partir daí as relações de poder que ela vai estabelecer com outros estados ou países ou territórios. Esse campo de estudo ele vai analisar diferentes agrupamentos mundiais em termos de economia, cultura e assim por diante. Ele vai buscar entender as relações entre os países e os conflitos que surgem a partir dessas relações de interesse, ok? A geopolítica ela interpreta essas relações diplomáticas entre os países e vai considerar aí os interesses particulares de cada um. A geopolítica ela vai ser responsável pelos diversos acordos nas diferentes esferas entre os países, territórios em nível mundial. Vamos só recapitular dois termos que a gente precisa ver, que os governos são quem administra o Estado. Já o Estado é aquele que exerce uma relação de poder, a soberania sobre um território. Bem, exemplo de soberania, as Forças Armadas, tá? São onde a gente tem aí a forma de defesa de um estado, de um território. Outro exemplo, soberania é a questão econômica. Acordos comerciais, recursos naturais são muito importantes nesse cenário geopolítico. Então, países que detêm uma maior economia estão em situação de vantagem, são eles quem determinam os acordos que vão ocorrer entre eles, assim como os países que têm forças armadas, têm equipamento bélico, como por exemplo os Estados Unidos. A gente sabe que é um dos países que tem aí um grande potencial bélico. A geopolítica ela estuda essas relações estabelecidas entre os países do globo, como eu já falei para vocês. E aí, que vai ser analisado dentro dessas relações entre os países? A economia, a política e a cultura de diferentes grupos mundiais. E assim, a partir dessas conversas, os líderes, os diplomatas que são quem vão discutir essa geopolítica aí vão entender as relações entre os países e os conflitos mundiais presentes na atualidade. E aí, para compreender a geopolítica, a gente precisa saber a definição de dois conceitos, que são território e poder. Vamos lá para território, primeiramente. O território ele é definido como um espaço delimitado por fronteiras, onde um grupo ou um estado exerce seu poder. Um exemplo aí é o território brasileiro, que é um recorte espacial que pertence aos brasileiros, sendo delimitado aí pelo estado do Brasil. Logo, ele é um território que obedece aí os critérios globais de definição de um país, tá? Ele vai ter aí os seus governantes, a sua moeda e toda a sua estrutura política e econômica, ok? Então, isso é um exemplo de território. O nosso outro tema é o poder. Bem, gente, o poder ele tem várias definições. Se a gente for procurar filósofos, cada um traça uma definição para poder. Mas o que eu trago aqui para vocês é que o poder é a força, a capacidade e, ao mesmo tempo, a autoridade. Trata-se da capacidade de imposição ou de conquista, ou seja, ou pela força bruta ou pelo convencimento. Vamos agora ver qual é a importância da geopolítica no mundo, né, gente? A geopolítica ela é fundamental para entender as questões econômicas, políticas, culturais do mundo atual. E visto que a geopolítica vai estudar justamente as relações entre os países e os territórios mundiais, como eu já citei, então eu fico reforçando isso a todo momento, porque esse é o ponto-chave da geopolítica, né? Justamente estudar essas relações entre os países e a partir dessa análise dessas relações, é possível planejar e executar acordos diplomáticos entre os países com maior nível de segurança e, assim, atender os interesses em comum de cada país. E que, assim, não haja conflitos, ok?
Então, vamos agora verificar um pouco sobre a história da geopolítica. A palavra geopolítica ela foi citada pela primeira vez pelo pesquisador Rudolph. Ele viveu aí de 1864 a 1922. A inspiração dele para criar essa palavra foi a partir de uma obra do Frederick Hatzel, que também era um cara que estudava muito a questão política. No contexto histórico, o conceito de geopolítica ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial, justamente num período onde as principais potências europeias buscavam analisar a conjuntura política local a fim de proteger o seu território. Aí, após o fim da Primeira Guerra Mundial, os estudos da geopolítica foram amplamente relembrados, principalmente pelo regime totalitário, com destaque para o nazismo. Especialmente as ideias de poder e território foram muito relembradas nesse período. Com o início da Segunda Guerra Mundial, contribuiu bastante para a ampliação dos estudos de geopolítica, especialmente em meio à divisão do planeta em dois grandes blocos, que vocês vão lembrar aí das aulas de história e de geografia, que era a antiga União Soviética e os Estados Unidos que brigavam. E aí, por conta disso, veio a estabelecer a velha ordem mundial. Já após a Segunda Guerra Mundial, os estudos em geopolítica estiveram concentrados especialmente nas relações diplomáticas e militares entre os países, justamente porque, no contexto histórico da Guerra Fria, expôs a necessidade e a importância da formação de agrupamentos mundiais para defender os interesses em comum. E aí, quando acontece essa situação, vai surgir aí a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? Bem, gente, ela é uma expressão que designa um interesse no momento histórico, político e econômico marcado pela multipolaridade, ou seja, diversos países do globo se destacam em diversos ramos da sociedade e, a partir disso, a gente vai ver algumas características. A existência de diversos centros de poder no globo, ou seja, países que se destacam nos diversos ramos da sociedade. Nova ordem mundial, ela vai ser marcada pela globalização da economia, pelo comércio internacional, pela evolução da tecnologia e pela diversidade cultural. Na nova ordem mundial, o mundo está mais conectado, ou seja, que a gente tem aqui a internet, as redes sociais. Também a gente vai verificar que aqui na nova ordem mundial, a gente tem uma sociedade mais tecnológica, consumista e individualista. Então, a gente está falando aqui do momento atual, né? Se a gente for fazer uma análise crítica de como está a sociedade atual, a gente vai ver que se encaixa muito bem nisso aqui. É uma sociedade tecnológica, consumista e principalmente individualista. Também tem a formação de diversos fóruns, organizações e acordos internacionais, como a gente já sabe que existe aí os blocos econômicos, como, por exemplo, a gente vai ter aí o Mercosul e o BRICS. Agora vamos falar da geopolítica no Brasil. A partir do processo de redemocratização do Brasil, iniciou-se a inserção do país de forma ativa na geopolítica mundial, especialmente por meio de estabelecimentos de relações econômicas e políticas de forma clara com outros países do território mundial, né? E aí a gente tem a criação de blocos econômicos, como o Mercosul e o BRICS. A geopolítica do Brasil, ela adota aí uma visão multipolar. Agora vamos falar sobre a geopolítica no mundo. A geopolítica mundial passou por transformações muito significativas no decorrer do tempo e é marcada pela multipolaridade. No século XIX, a geopolítica mundial era desenhada por duas potências principais que disputavam a hegemonia política dos demais estados nacionais, sendo os Estados Unidos, que representava aí um mundo capitalista, e a União Soviética, que representava as nações socialistas. E aí o planeta passou por diversas mudanças geopolíticas ao longo do século XX, com destaque para as duas grandes guerras, né? Que causou, além de inúmeras perdas humanas, grandes prejuízos políticos e econômicos. No início do século XXI, foi marcado pela relativa estabilidade mundial, que foi caracterizado justamente pelo amplo progresso no campo científico e tecnológico
e assim como pela maior inserção dos países e territórios no campo econômico e político internacional. O espaço geopolítica mundial ampliou-se em termos de crescimento das nações emergentes. Aqui a gente tem o diferencial é que a gente não tem só duas potências mundiais, dois países ricos, a gente tem aí o crescimento das nações emergentes e assim a consolidação de novos polos de poder. A ascensão desses novos polos de poder criou tensões geopolíticas que tomam corpo por meio de disputas, especialmente na questão do campo econômico. E aí a gente tem como exemplo a Estados Unidos, Rússia e China, que são exemplos dessa nova conjuntura de tensões, principalmente agora com as novas tarifas e taxações dos Estados Unidos para a China, por exemplo, a gente está tendo aí grandes tensões econômicas. Vejam as notícias, porque é importante, principalmente para quem vai fazer vestibular no final do ano, vai cair isso com certeza. Além dessas tensões, a gente tem outras regiões mais tradicionais, como o Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, que já têm tensões mais antigas, tá? Já viviam embates políticos e militares há mais tempo, mas que vira e mexe, eles voltam à tona. Então, a gente vê também que a geopolítica ela ganhou força com a queda do Muro de Berlim na Alemanha, que foi o símbolo do fim da divisão do mundo em dois polos e a reconfiguração da geopolítica mundial, que agora é conhecida como a nova ordem mundial. Relembrando, quando existia aí só dois polos de poder, que eram Estados Unidos e União Soviética, a velha ordem mundial. Agora, quando a gente tem o surgimento da multipolaridade. Bem, gente, e é isso. Espero realmente que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado com o conteúdo. Então, peço a vocês que não se esqueçam de curtir e de seguir o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!